Olá, eu sou a professora Mônica e hoje eu vim trazer aqui a retomada das habilidades do terceiro bimestre do sexto ano da área da língua portuguesa. A habilidade em questão aqui é EF06LP11, que significa utilizar e produzir texto em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regra ortográfica e pontuação. Reconhecer o efeito e sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e morfossintáticos. Concordância nominal. Turma, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que você saber falar: um ratinho foi para a escola, dois ratinhos foram para a escola. Concordar em número, gênero e grau, singular, plural. Não é nós vai no cinema, nós iremos ao cinema. Retomando esta habilidade. Então, a questão aqui, assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta as lacunas na frase abaixo. Então, vamos lá. A alternativa aqui: o polvo e lula serão servidos no jantar de gala, mas para participar desse evento é um convite. Então, vamos lá. Eu tenho dois substantivos aqui, né? Dois substantivos. Polvo e lula são dois substantivos. Então, a palavrinha vai ter que ir para o plural, não para o singular, né? Então, o polvo está fresco? O polvo e a lula estão fresco? A comida está fresca? As comidas, os tipos de comidas estão frescas. Então, o polvo e a lula. Como o primeiro aqui é substantivo masculino, nós vamos seguir a regrinha. Então, o polvo e a lula são dois produtos, estão frescos. Serão servidos no jantar de gala, mas para participar desse evento é necessário. Desse evento, que é um evento só, a palavrinha aqui vai no singular, necessário. É necessário. Então, alternativa C aqui. Frescos e necessários. Então, quando a perguntinha se referir a questão de concordância para o sexto ano, nós podemos pensar aqui no que é plural, no singular, na concordância do o polvo, a menina, o menino, né? O jantar, a comida, os alimentos. Comentário do item aqui. O item afere se o estudante utiliza-se de conhecimentos linguísticos em concordância nominal. Para preencher as lacunas de uma frase com as palavras adequadas ao contexto. Para resolver, é necessário perceber que as palavras polvo e lula demandam um adjetivo frescos e a lacuna em seguida é necessário gabarito C. Ok? Como está aqui anotado. Entrando um pouquinho aqui nessa retomada desta habilidade, turma, habilidade EF06 da língua portuguesa 11, eu trouxe aqui mais uma informação sobre a retomada do que é a concordância verbal, nominal e verbal, né? A concordância nominal acontece quando o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo alteram suas desinências para se ajustarem ao substantivo
a que se refere. A desinência é a última palavrinha, né? Se termina com O, com A. E eu preciso concordar com a palavrinha para não ficar uma frase desconexa, uma frase que não faz sentido. Ô menina, ô garota, tá? Então, exemplos aqui na regra geral. Manuel comprou um cinto e colar antigo. Ou, Manuel comprou um cinto e colar antigos, porque ele comprou 2 itens, né? Mais alguns exemplos aqui. O adjetivo, concordância efetuada, vai concordar com o adjetivo. O substantivo tem o mesmo gênero, então o adjetivo vai concordar com o substantivo. Exemplo, ganhei camisa e blusa branca ou brancas. Comprei sofá e banco usados. E por aí, e essa é a ideia pré-estabelecida aqui. Dessa questão da concordância para o 6º ano. Seguindo para a próxima questão, a habilidade EF06LP11 ainda trata da concordância aqui, não da concordância dos nomes, né? Da concordância do verbo. Ele quer saber da concordância verbal. Então vamos lá. Seguindo aqui. Título: O ratinho, o gato e o galo. Certa manhã um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeiros, a habitação dos homens e acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. O que a perguntinha quer saber, turma? Olha bem que a perguntinha quer saber. Aqui no caso, como ficaria conjugados os verbos em destaques, respectivamente, se os personagens da história fossem 2 ratinhos? Então, a história está sendo contada no singular. Você vai colocar todas aquelas palavrinhas no plural. Que, ó, saiu, saíram. Aqui, ó, saíram. Deixa eu retomar aqui essa habilidade também que a professora está adquirindo com a nova tecnologia. Esse saiu vai se tornar saíram. Queria, queriam. Admirou, admiraram. Acabou, acabaram. Você vai ter que pensar somente nesta questão. Colocar as palavrinhas no plural, porque ao invés de ser 1, são 2 ou 3, né? Então, vai ser colocado no plural. Comentário do item. O item afere se o estudante identifica a conjugação dos verbos na primeira pessoa do passado, pretérito, né? Perfeito do modo indicativo. Do passado, de um ato que ocorreu. Que é certo que ele ocorreu. No contexto de um trecho da fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, Monteiro Lobato e o adeque para a terceira pessoa do plural, né? Para resolvê-lo, é preciso que o estudante identifique que o autor conta uma história com ações que aconteceram com um rato no passado, já concluídas, e que, portanto, os verbos estão na primeira pessoa do passado, pretérito perfeito, do modo indicativo. Além disso, é preciso que adeque os verbos para a terceira pessoa do plural, já que o comando pergunta como ficariam os verbos se as ações acontecessem com 2 ratinhos. Saíram, queriam, admiraram, acabaram. Gabarito, letra D. Ao optar pelos distratores como resposta ao item, o estudante demonstra provavelmente desconhecer a conjugação dos verbos. Se o estudante não perceber que é para conjugar no verbo, então vai ser considerado que ele não entendeu a questão ainda da conjugação verbal. Seguindo com a próxima habilidade aqui, em destaque, voltando aqui.
Voltando aqui, então, o que ele quer, né? Concluído o que ele quer aqui, qual é a habilidade em destaque? EF 67LP33, né? Pontuar adequadamente textos de diferentes gêneros, ponto e ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Quais são esses pontos? Retomada da aula de pontuação. O descritor reconheceu o efeito e sentido decorrente do uso da pontuação de outras anotações. O foco aqui dessa questão é se o aluno está atento à habilidade da pontuação. Vamos lá. Título do texto. Voltando aqui. A galinha dos ovos de ouro. Era uma vez um fazendeiro que tinha uma galinha. Um dia ele percebeu que a galinha havia botado ovo de ouro, ponto de exclamação, aqui nesse ponto. Ele então pegou o ovo e foi logo mostrar para a esposa. Olha só, travessão, fala do personagem, primeira pessoa. Ficaremos ricos, ponto de exclamação, que é uma certeza, né? Assim foi até a cidade e vendeu o ovo por um bom valor. Aí aqui, aonde foi retirada a história, contos infantis, o site, Cultura Genial. Qual é a pergunta? O que ele quer saber aqui, turma? Ele quer saber aqui, na frase, olha só, ficaremos ricos. O ponto de exclamação mostra que o fazendeiro estava como? Então expressou um sentimento, esse ponto de exclamação. Nessa questão, ele quer saber qual foi o sentimento provocado nesse trecho. Ele estava calmo? O personagem estava com raiva? Estava animado? Afinal, né? Um ovo de ouro. Ou ele estava com medo porque achou um ovo de ouro? Alternativa C, né, turma? Obviamente que ele demonstrou que ele estava muito animado. Seguindo aqui, comentário. O estudante reconhece a função de um sinal de pontuação, exclamação em uma frase do conto A Galinha dos Ovos de Ouro. Para resolvê-lo, ele deve perceber pelo contexto que o fazendeiro demonstra contentamento, animação ao descobrir que sua galinha havia botado um ovo de ouro. Resposta gabarito C. Então, ele retoma aqui que se o aluno escolheu outros distratores é porque ele não entendeu para qual é a função. Esse texto aqui, relativamente, ele tá um texto, foi uma pergunta fácil. Turma, para quem estudou, reviu as questões, é um texto fácil. Chegando aqui na intertextualidade, o foco aqui é intertextualidade. Ele quer saber aqui o tema-chave e a habilidade que ele quer saber é a EF67LP27, que trata de analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas. Reconhecer uma intertextualidade. O que é a intertextualidade? É quando você lê uma história e essa história, e você lê outra história, duas histórias, e parece que tem o mesmo teor. Mesmo que com palavras, paráfrase diferente, elas estão falando do mesmo teor, intertextualidade. Tá? Por exemplo, aí nós temos o Chapeuzinho Vermelho em várias versões, né? Uma versão do Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo mau às vezes não é mau, às vezes o lobo mau é bom, mas não deixa de ser uma conversa com a história original do Chapeuzinho Vermelho. Seguindo, vamos lá. Título: A Cigarra e a Formiga, escritor Esopo, história antiga que traz ensinamento moral.
A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir-lhe o que comer. A formiga, então, perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Né? Seguindo com o texto 2 da La Fontaine. Fontaine. Vamos lá. Usando outras palavras, mas o teor é ainda da intertextualidade, um texto conversa com outro texto. Seguindo, a cigarra e a formiga. Tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que lhe trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga, que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se de voltar ao acesso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo a fé de animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. Aqui já houve o empréstimo, né? E vai cobrar juros pelo empréstimo do alimento ali para ela passar aquele momento ali de perrengue. A perguntinha. O que ele quer saber aqui? Da perguntinha. A recriação engraçada de uma ideia, criação nova com troca de palavras, é aí onde a criança do 6º ano pode confundir, porque o tema é intertextualidade. Ele pergunta: criação nova com troca de palavras? É a história, ela foi contada de forma diferente, né? E com troca de palavras também. Aí a alternativa C, intertextualidade explícita, clara, é quase uma cópia da história original. Essa é a resposta correta. Intertextualidade implícita é quando a história ela conversa com a outra, né? Tem um teor semelhante, mas não está claro, está na entrelinhas, precisa ter uma percepção mais profunda para compreender. E neste caso aqui, a resposta correta é a letra C, intertextualidade explícita. Porque é a mesma história, só que foi contada com palavras diferentes. Então, não é a B, porque não houve uma criação de uma nova história. É a mesma história, né? Só que com palavras diferentes. E a B está falando que foi uma criação nova, por isso que não pode ser a B, que poderia causar uma dúvida para o 6º ano. Ok? Seguindo aqui outra questão. Habilidade aqui trabalhada, cobrada aqui, é habilidade E9, EF69, língua portuguesa 55. Reconhecer textos em diferentes gêneros, variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e do preconceito linguístico. Aqui, tema, variação linguística. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Ok? Vamos seguindo lá. Então, o bilhete do WhatsApp, que é a atualidade, a linguagem dos jovens, né? Tia do meu coração. O que tá pegando entre você e maninha? Fico na torcida para reatar. Fico triste com brigas, beijocas. Ok, e qual é a pergunta aqui? No texto, a linguagem empregada é... A resposta aqui, pessoal, tratada é a letra D, uma linguagem informal,
e adequada ao dia a dia de uma relação entre familiares. Não pode ser a letra A, porque ela não está impedindo o entendimento. Houve uma mensagem. Foi uma mensagem, que a mensagem foi entendida. A gente sabe o que está acontecendo. Ela é formal? Ela não é formal porque ela não usou a norma padrão para passar a mensagem. Ela usou termos mais de intimidade, termos de uma linguagem informal, que tá pegando, né? Isso é uma linguagem informal, né? Se fosse a norma padrão, não seria colocado desta forma a frase. Voltando aqui. A formal e complexa, procurando obedecer às convenções da língua, da norma padrão? Não. Foi uma linguagem familiar, íntima, informal, do dia a dia de relação entre os familiares. Essa questão aqui, se você prestar um pouquinho de atenção, ela não tem muito segredo não, sexto ano. Ela tem uma questão fácil, hein? Relativamente fácil para quem fez as atividades durante a aula do terceiro bimestre, seguiu aí. Próxima questão. A habilidade trabalhada aqui. Seguindo, EF06, língua portuguesa 04A. Analisar o uso de elementos gramaticais, substantivo, adjetivos e verbos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Identificar a função gramatical da palavra ou expressões de um texto, modo verbal imperativo. Essa questão aqui, eles querem que o aluno perceba se o verbo está dando uma ordem, um conselho, uma orientação. Ok? Seguindo então o cartaz. Neste sábado, dia D, 15/10, todas as unidades de saúde, a partir do horário das 8, aqui bem pequenininho, das 8 às 4h30, campanha de vacinação antirrábica animal, ok? E aqui que tá aonde analisar a questão, ó. Leve o verbinho, leve seu melhor amigo para vacinar. Esse leve é uma ordem, é um conselho. Leve seu animalzinho para vacinar, ok? Então, vamos lá. A questão. No trecho, leve seu melhor amigo para vacinar, o verbo está conjugado no modo